A Ilha do Pico surge como uma montanha encantada, uma montanha que se eleva majestosamente das águas do oceano até os 2.351 metros de altitude. É a segunda maior em área das 9 ilhas que formam o arquipélago dos Açores. E é, embora se encontre no meio do Atlântico, a montanha mais alta de Portugal. As Ilhas dos Açores são as partes emersas da extensa cadeia montanhosa submarina que desce desde a Islândia até a Antártida, formando assim a dorsal mesoatlântica. O arquipélago dos Açores estende-se por uma extensão de aproximadamente 600 quilômetros, entre as ilhas de Santa Maria e Corvo, dividindo-se naturalmente em 3 grupos, o oriental, o central e o ocidental. O Pico, com seu vulcão imponente, domina a paisagem do grupo central. O cume alto que dá nome à ilha é visível a 100 milhas de distância. A montanha culmina com a cratera, denominada Pico Grande, de aproximadamente 700 metros de circunferência. Dentro dela, eleva-se o Pico Pequeno, que, de tempos em tempos, acorda, soltando uma pluma de fumo. Até aos 1.500 metros, a superfície é coberta por uma vegetação densa e exuberante, que depois se torna mais rara até os 2.000 metros, deixando as paredes do cone vulcânico completamente nuas acima dessa altitude. A ilha desenvolve-se em torno do Grande Cume e tem 42 quilômetros de comprimento por 15 de largura. O interior é constituído por uma vasta planície salpicada por cones de vulcões extintos, cobertos de vegetação. Na vertente oriental, encontra-se a vasta e pitoresca zona das lagoas, um lugar de beleza natural singular e cativante. Aqui, uma série de pequenos espelhos de água que repousam no fundo de suaves crateras, com a sua presença, abrandam a beleza primitiva da paisagem. Um encanto especial perpassa toda esta zona, onde algumas das lagoas, como a do Capitão, são emolduradas pela vegetação originária dos Açores. O característico cedro do mato é uma das 56 espécies endêmicas do arquipélago. Do ponto de vista botânico, os Açores possuem um patrimônio único. Aqui se encontra a maior concentração de endemismos em território europeu. Uma flora que, no total, abrange 850 espécies de plantas vasculares e 425 tipos de musgos. Sobre a cobertura vegetal da ilha, vigora uma proteção que abrange áreas cada vez maiores. Isto é imprescindível para a salvaguarda de plantas em dificuldade como o teixo, cuja exportação de madeira foi no passado particularmente importante, a ponto de ser monopólio das rainhas de Portugal. Por esse motivo, ainda hoje é chamado pau da rainha. As águas dos Açores sempre tiveram uma aura de aventura. Por aqui velejaram piratas e navegadores famosos, mas talvez por uma carinhosa teimosia da memória, esta ilha permanece intimamente ligada à lembrança dos seus velhos baleeiros, que no passado praticaram uma caça artesanal tão corajosa que os entregou à lenda. Calheta do Nesquim é o pequeno porto onde, em 1876, se armou a primeira tripulação para a caça ao cachalote nesta ilha.
Mas muito antes, como Moby Dick recorda, os baleeiros americanos dos séculos XVIII e XIX partiam de Nantucket e New Bedford para longas temporadas de caça e vinham aos Açores para completar tripulações com os valentes marinheiros destas terras. Não se sabe bem o porquê, notava Melville, mas é um facto que os ilhéus são os melhores baleeiros. Desde 1987, a atividade baleeira cessou no arquipélago. Hoje, a sua pequena praça está tão silenciosa quanto o pequeno porto e a casa dos botes, o abrigo das canoas. Com base nas experiências vividas nos veleiros de New Bedford, os ilhéus desenvolveram um sistema de caça próprio, centrado na utilização de canoas de 11 metros e numa destreza inigualável no uso de simples arpões manuais. No alto dos promontórios, uma série de pequenas torres brancas substituíam o que a bordo dos veleiros eram os postos de vigia. Quando o vigia avistava um sopro, ele prontamente sinalizava o avistamento, e os baleeiros apressavam-se para o largo. Embora a crescente consciência ambiental nos tenha levado a desaprovar a caça-baleia, o que se praticou nos Açores foi um caso muito particular. Não ocorriam massacres de animais como hoje em dia nos mares, com os navios fábrica e seus infalíveis canhões arpão. Esses baleeiros eram caçadores do mar que arriscaram e perderam suas vidas, desafiando os ventos, o vasto oceano e os imponentes cachalotes a bordo de frágeis embarcações. Estas imagens remetem a um passado que se distancia cada vez mais da nossa realidade atual. Contudo, é crucial relembrá-lo, pois deixou marcas decisivas na identidade e no modo de vida da população. A sua história de sobrevivência difícil esteve durante muito tempo ligada aos rendimentos obtidos do óleo, da farinha e do marfim dos cachalotes. Todo um mundo de vida dura e corajosa, que hoje se pode vislumbrar nas antigas instalações de processamento da fábrica do Cais do Pico, abertas a visitas como um recanto de memória conservado com respeito. Adaptando-se aos tempos atuais, a identidade baleeira da ilha não se dissolverá no vazio, pois uma nova iniciativa, que recupera estruturas e vivências humanas, propõe uma abordagem justa para com a fauna marinha. Na ponta da queimada, acima da vila de Lages, o Sr. João continua a perscrutar o horizonte, tal como fazia outrora para os baleeiros. A diferença é que hoje ele orienta as embarcações que levam os visitantes para observar baleias e golfinhos ao largo da costa. A exuberante recepção que os golfinhos proporcionam às embarcações que encontram é uma demonstração clara de que para eles é uma oportunidade de brincadeira extremamente bem-vinda e apreciada, quase como um convite para o divertimento.
É fácil vê-los mudar de rota voluntariamente para seguir o rasto e disputar a melhor posição, aquela onde a onda os empurra para a frente. Em alguns casos, a sua velocidade atinge os 40 km por hora. Situados no limite entre as águas temperadas da corrente do Golfo e as frias do Atlântico Norte, os Açores são um dos melhores locais para a observação de cetáceos. Nesta vasta extensão de mar, é possível avistar 22 espécies. Isto constitui um elemento de grande atração para estudiosos ou simples apaixonados pela fauna marinha. Cruzar o caminho de um cachalote no oceano é a emoção mais sublime e a maior recompensa que alguém pode ter para aqueles que se aventuram pelo mar. O fascínio destes animais que vagueiam entre as plataformas continentais sempre atraiu a curiosidade do homem. Mátios solitários e grupos de fêmeas com seus filhotes transitam nestas águas anualmente nos meses de março a novembro. É bastante frequente que muitos exemplares se encontrem nas proximidades da ilha e pode acontecer, como neste caso, observarmos um dos comportamentos mais enigmáticos dos cachalotes, aquele que é chamado pelos observadores de formação em estrela ou margarida, devido à forma que o grupo assume ao se reunir desta maneira. É um comportamento cuja motivação exata não se conhece. Pode ser uma atitude defensiva ou uma forma de socializar. Porém, a incerteza permanece, equiparada ao espanto que provocam. O oceano, com o seu mundo de maravilhas, e o grande vulcão, são o esplendor e o sofrimento desta ilha. Os velhos baleeiros hoje narram belas histórias, e do seu passado nascem refinados modelos de canoas com minúsculas ferramentas. Um artesanato rico em habilidade e fantasia que não consegue escapar ao fascínio do mar. O Sr. Dimas lima pacientemente a forma de um golfinho, ciente de que aqui o tempo passa com a mesma suavidade polida das suas estatuetas. Toda a vida no pico se desenrola nas pequenas aldeias espalhadas ao longo da costa. O centro mais importante é a Madalena, uma antiga vila toda reunida em torno do porto e da bela igreja sobranceira ao mar. Em frente, a ilha do Faial fica a apenas 4,5 milhas de distância. De todas as ilhas do arquipélago, estas duas são as únicas verdadeiramente próximas. No coração da zona anticiclônica, este arquipélago desfruta de um clima marítimo que não apresenta grandes oscilações ao longo de todo o ano. Paradoxalmente, estas ilhas, tão importantes para as previsões meteorológicas internacionais devido ao anticiclone a que dão nome, têm condições meteorológicas quase imprevisíveis. Em todo o arquipélago, os ilhéus costumam dizer que aqui se vivem as 4 estações num só dia. Este nevoeiro, que se adensa cada vez mais, chega numa tarde em pleno verão, o que não impede que na costa, a poucos quilómetros, possa brilhar um belo sol ao mesmo tempo. As grandes escoadas de lava que alcançaram a costa norte formaram no Cachorro um complexo de arcos e cavidades onde o mar irrompe com violência.
Este território escuro e belíssimo lembra em cada detalhe a natureza vulcânica que moldou a morfologia da ilha e a própria vida de seus habitantes. A paisagem, as casas, os muros que cercam os vinhedos são todos de lava. Muitos dos belos edifícios da vila são adegas e destilarias. A rica tradição vinícola da ilha destaca-se pela produção do aclamado vinho verdelho e de uma aguardente de excelente qualidade. Ao longo da costa, nas fendas das falésias, em encostas terrosas ou sob grandes rochedos, escondem-se os ninhos de cagarras do Atlântico, que utilizam os Açores como local de reprodução. A cria felpuda e engraçada é alimentada por ambos os pais assim que a noite chega. Durante o dia, as colônias de adultos permanecem em mar aberto, ao largo da costa. Os filhotes são alimentados com peixe e plâncton, e em apenas um mês conseguem aumentar em 10 vezes o seu peso inicial. As colônias que chegam aos Açores representam aproximadamente 70% da população mundial desta subespécie de cagarras de bico amarelo. Não é raro encontrar casos de convivência singulares, como nesta adega, onde uma fêmea instalou o seu próprio ninho. O atual proprietário recorda que, desde a infância, todos os anos, viu os filhotes nascerem naquele mesmo lugar. Estas aves simpáticas vivem até aos 40 anos. No trecho de mar que separa a Ilha do Pico da vizinha Ilha do Faial, encontram-se os inconfundíveis ilhéus chamados Deitado e Em Pé, batizados precisamente de acordo com a sua posição. Conhecida nos antigos portulanos como a Ilha da Ventura, o Faial é hoje o porto preferido dos velejadores que atravessam o Atlântico. A chegada à luminosa cidade da Horta parece suspensa entre o azul do mar e o verde dos montes por trás. A baía, protegida pelo Monte da Guia, oferece as suas águas abrigadas aos numerosos veleiros que aqui chegam de todos os mares, todos os verões. Os ilhéus chamam-lhes, em tom de brincadeira, aventureiros, e os seus longínquos locais de origem, como Austrália, Nova Zelândia e Argentina, justificam o apelido. Os cais do porto transformaram-se numa espécie de exposição de arte espontânea ao ar livre, uma autêntica galeria a céu aberto. Milhares de pinturas, desenhadas ao longo do tempo pelas tripulações de passagem, formam um gigantesco álbum de recordações da heterogênea família dos navegantes. Ninguém se recorda mais de como esta tradição teve origem, mas parece que uma superstição dita que os barcos que não registram a sua presença neste porto enfrentarão grandes dificuldades no percurso de regresso. É compreensível por que razão ninguém se esquiva a este ritual. O Peter Café Sport é a paragem obrigatória. Este antigo bar é uma verdadeira instituição para quem chega ao Faial. Aqui, os navegadores recebem o correio, trocam informações, histórias, dinheiro e previsões meteorológicas. Qualquer problema, por menor que seja, é sempre resolvido. Nesta sala de atmosfera cosmopolita, zela Peter Azevedo, o proprietário, que pela sua hospitalidade e gentileza é apropriadamente considerado um cônsul honorário válido para todas as nacionalidades. O istmo do Monte da Guia divide a Baía da Horta da de Porto Pinho.
Este foi o quartel-general dos baleeiros de Faial por muito tempo, e nas suas ruelas silenciosas, o escritor Antônio Tabucchi ambientou o cativante conto A Mulher de Porto-Pinho. A horta remonta ao final do século XV. Do seu antigo património arquitetônico existem importantes testemunhos, embora muito tenha sido destruído pelos violentos ataques de corsários que flagelaram os Açores. O mais feroz foi o de Walter Raleigh, que em 1595 devastou a ilha do Faial com incêndios e saques. Uma crença popular, dita com alguma ironia, afirma que a verdadeira beleza do Faial reside na sua deslumbrante vista para a majestosa Ilha do Pico. Isso só é verdade se olharmos para o horizonte. O Faial é uma ilha belíssima, doce e gentil como o seu povo, que ao longo do tempo moldou uma paisagem rural onde cada detalhe parece existir para adicionar um encanto ainda maior ao território. As encostas que descem para a costa de Almoxarife levam à praia, em frente à qual uma grande igreja se debruça sobre o oceano. Com 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura, o Faial é a quinta maior ilha dos Açores. Tem uma forma grosseiramente pentagonal, coberta por vegetação densa e um ambiente natural incrivelmente intacto. As costas ocidentais oferecem um litoral acidentado e muitas vezes imponente, como o Morro de Castelo Branco, um promontório que parece uma fortaleza. O interior é dominado pelo Cabeço Gordo, que com os seus 1.043 metros é o cume mais alto. A formação primitiva da ilha teve origem aqui, no coração deste antigo vulcão agora extinto. A caldeira, com 470 metros de profundidade, tem quase 2 quilômetros de diâmetro. O seu interior possui um microclima que favorece espécies botânicas raras. Por este motivo, toda a zona está protegida por leis de conservação que a tornam uma reserva natural de grande interesse. A morfologia de todos os Açores está ligada em parte à estrutura dos relevos marinhos, mas também aos fenómenos geológicos e às erupções que lhes deram origem. Ao longo dos séculos, numerosos ilhéus emergiram de forma inesperada das águas, para depois desaparecerem com igual rapidez. O encanto destes locais advém também das maravilhas surpreendentes que os vulcões são capazes de criar. Na ponta dos Capelinhos, estamos perante um desses casos. Aqui ocorreu, em tempos recentes, o último grande evento geológico capaz de modificar a geografia da ilha, aumentando-a em mais de 2 quilômetros quadrados.
Aos pés do velho farol, ainda se vislumbra o perfil das altas falésias que assinalavam a linha da antiga costa. Às 8 da manhã de 27 de setembro de 1957, começou uma erupção vulcânica submarina a cerca de 1 quilômetro da costa, onde se encontravam os ilhéus dos Capelinhos. As erupções começaram com emissões de vapor de água e gases. A nuvem de vapor atingiu os 4.000 metros de altura. Esta portentosa atividade eruptiva durou um ano inteiro. Em várias fases, soltou chuvas de cinzas, lapilli, torrentes de lava e jatos de areia. Em maio de 1958, uma crise sísmica de grande intensidade produziu 450 abalos em apenas 2 dias. Quando a calma retornou, após 24 de outubro de 1958, nada mais era como se tinha conhecido. O farol ficou mais distante da costa e semi-enterrado pela areia vulcânica. Muitas casas da antiga aldeia ficaram completamente soterradas e de algumas apenas se viam os telhados. Todo o material expelido totalizou 140 milhões de metros cúbicos, e essa grandiosa erupção criou uma nova linha costeira, com uma ponta que antes não existia. A emoção única que hoje este lugar proporciona aos visitantes surge exatamente da consciência de se encontrar diante de uma porção de terra nova, uma paisagem que evoca a infância do planeta. Uma oportunidade única para observar, ao longo do tempo, a evolução do quadro natural, tanto do ponto de vista geofísico como botânico. Talvez a magia desta ilha nasça precisamente do contraste entre a natureza violenta do solo e a doçura que paira na paisagem e nas luzes que iluminam o arquipélago ao entardecer. A lanterna do farol da Ribeirinha roda e as luzes da horta acendem-se. A esta hora, mais do que nunca, as ilhas sentem a imensidão do vasto Atlântico.